Olá, seja muito bem-vindo a mais uma aula de arte. Eu sou Anailson Mesquita, professor da Rede Estadual de Ensino, e estaremos juntos aqui para falar um pouquinho sobre o som e imagem, né? A relação aí sobre som e imagem nesta aula de arte. Essa aula que é específica aí, direcionada para a terceira série do ensino médio. Na aula de hoje nós vamos falar um pouco, debater sobre o texto Passion, um estudo das relações entre som e imagem na construção do sentido, de Marcos André Repetto. Beleza, galera? Preparados? Então, vamos lá. Tradicionalmente, no ambiente da comunicação de massa, o som tem sido relegado a um segundo plano em relação à imagem. Isso ocorre no âmbito da produção e parece também ocorrer no universo da pesquisa, salvo em honrosas exceções. O som desperta pouco interesse, A obra que orientou essa pesquisa, por conta dessa dicotomia, foi A Dimensão Sonora da Linguagem Audiovisual, do catalão Ángel Rodrigues Bravo, doutor em Ciências da Informação e professor do Departamento de Comunicação Audiovisual e Publicidade da Universidade Autônoma de Barcelona. Então, só para vocês entenderem, Ángel Rodrigues Bravo é o autor da peça Passion, do vídeo Passion, onde o Marcos ele vai fazer uma observação sobre a questão do som e da imagem, beleza, meus amiguinhos? A obra, posiciona o áudio antes da imagem e por isso é tão importante como estado da arte. Para o autor, o importante é tentar inverter essa tendência da imagem estar sempre em primeiro plano. O universo sonoro é o âmbito no qual se produz a comunicação das sensações mais primárias, essenciais e dificilmente racionalizáveis que o ser humano é capaz de expressar e perceber. Então aí, o próprio autor ele já utiliza a própria obra para colocar fazer uma inversão do som antes da imagem, e não a imagem antes do som. Através disso, o Marcos faz a sua análise dentro desse parâmetro aí, para a gente entender um pouquinho sobre som e imagem. Tranquilo? Beleza? O objetivo do autor é discutir a função da produção sonora em audiovisuais, abordando os vários estímulos que o espectador recebe simultaneamente, certo? Para isso, estuda a articulação entre disciplinas como a psicologia da percepção, a física acústica, falando aí de som, e a narrativa audiovisual, onde fala aí sobre a imagem, de modo que se verifique como funciona a leitura do mundo a partir de sons e de imagens artificiais, e como essa leitura pode ser induzida pelo domínio técnico de sua produção. Qual a importância dada à linguagem sonora em uma peça audiovisual? Qual a importância aí do som numa peça audiovisual? Será que o som é importante para você? Será que o som é importante para quem está vendo, aquela produção? Será que ele passa alguma informação? Então é isso que o autor vem e coloca à tona. Grande parte da população jamais parou para pensar nessa questão, Não são todas, grande parte. Qualquer pessoa que assistir a uma peça audiovisual com a imagem excelente e áudio de qualidade ruim, não vai suportar até o fim, não é verdade? Já no caso inverso, com imagem ruim e áudio excelente, é possível que assista até o fim e ainda tirar bom proveito. Então, olha só, ele já coloca aí essa concepção à tona, que é possível assistir uma peça, um filme, por exemplo. Vamos supor que você baixou um filme, Ele está com a imagem não muito boa, mas dá para assistir,
e o áudio está ótimo, o áudio você consegue ouvir muito bem. Porém, em outro filme, você baixa o filme e o áudio está horrível, aquele áudio que saiu de câmera normais, assim, dá para ouvir pessoas rindo, falando o tempo todo, né? O visual tá show, mas você não consegue ouvir muito bem, né? Então ele coloca isso à tona, né? Você consegue assistir quando você está com um áudio bom, mas ao mesmo tempo você não consegue assistir quando o áudio está ruim, né? Então o Marcos coloca isso para análise, certo? Então Ânrio Bravo aborda essa temática não para nivelar por baixo ou para incentivar produções ruins, mas sim para deixar claro a grande importância que o áudio tem em uma peça, não é verdade? Certamente o áudio é um dos elementos fundamentais que diferencia grandes produções das corriqueiras, né? Das produções consideradas não muito boas, digamos assim, né? Além disso, Bravo tem uma posição radical, né? E a respeito da importância do som nas peças audiovisuais. Para ele, o som não enriquece imagens, né? Então o som não deixa imagens melhores, mas modifica a percepção global do receptor, né? Então ela vai modificar a forma como como você recebe uma imagem, né? Ele não enriquece, mas ele modifica a forma com que nós recebemos essa imagem como nós a entendemos, atuando na narrativa audiovisual, seguindo 3 linhas expressivas bem definidas, que são elas, olha só. Transmite sensações espaciais com grande precisão, tá? Falando de som, certo? Conduz a interpretação do conjunto audiovisual, tá? Espero que vocês estejam notando essas concepções aí. E organiza narrativamente o fluxo do discurso audiovisual, né? Então ele coloca essas 3 definições aí, 3 linhas expressivas aí sobre a narrativa do audiovisual. Mas a condução do assunto acaba sendo muito mais profunda, né? A dimensão sonora da linguagem audiovisual não é um estudo sobre rádio, trilha sonora no cinema ou áudio na televisão, mas uma obra sobre o som como forma de expressão, não apenas pelo lado técnico ou pelo lado musical, mas por seu caráter didático e teórico, né? Então, Bravo traz aí 3 concepções, né? 3 linhas filosóficas da narrativa do som dentro, né, do visual, conjunto com o visual, certo? Em suma, trata-se de uma pesquisa sobre as possibilidades expressivas do som em seu sentido mais amplo, tomando como referência essencial os mecanismos perceptivos, independentemente do meio em que o som possa ser veiculado. O propósito do trabalho de Bravo não é tratar exclusivamente do som no cinema, certo? Então não está falando aqui trabalhando o som especificamente em um lugar, no cinema, mas em todos os seus ambientes, tá? Uma forma em que não existe a possibilidade de falar de áudio sem citar o seu início no cinema, né? É possível hoje, no caso quando foi publicada, né, ano de 2017, pensarmos em algum produto visual vinculado a uma comunicação de massa sem áudio, né? É meio complicado quando a gente pensa dessa forma, né? Porque hoje nós temos áudio e vídeo conjunto, diferente de quando nasceu aí o cinema, né? O cinema, quando nasceu, foi mudo, nós já sabemos dessa história, né? No passado, isso além de possível, era a realidade, né? Pois bem, voltemos aí ao ano de 1895, quando os irmãos Lumière fariam as primeiras exibições públicas e pagas do cinema, mais precisamente em 28 de dezembro, na cidade de Paris. E nesta época o cinema ainda era mudo, olha só, né? Mesmo assim,
o áudio estava presente nos primeiros anos do cinema, né? Mas nesse início não era utilizado apenas para engrandecer o espetáculo e trazer mais dinâmica narrativa. É apenas uma trilha sonora, né, específica aí que os artistas utilizavam para abrilhantar um pouco mais, né, a questão do que era mostrado ali, né, para não ficar algo ali sem, digamos assim, algo audível, né? A imagem também era afetada pela falta de conhecimento da época e o projetor emitindo um ruído exagerado. Dessa forma, a música era utilizada também como artifício para mascarar, né, esses ruídos inconvenientes aí da imagem, certo? Bom, o cinema nasceu mudo, né? Nós sabemos, afirmação audaciosa, uma vez que, se por um lado o filme era mudo, por não reproduzir fisicamente o som, por outro, o cinema se pretendia sonoro mesmo enquanto mudo, por sugerir os sons, não é verdade? Então, acompanhar o movimento da saída dos trabalhadores da fábrica dos Lumieres, né? Ou ver o trem aproximar-se da estação, colocando diante de uma sensação sonora que emana das imagens, tá? Essa citação aí foi de Manzano. Então, ele disse que é uma citação audaciosa dizer que o cinema nasceu mudo, né? Por quê? Por que nasceu mudo? Porque só porque não tinha voz, mas tinha som, não tinha? Então, de acordo com Manzano, o cinema em si ele não nasceu mudo, né? Tinha-se os sons ali que se ouvia mesmo sem os diálogos, não é verdade? Mas, como Manzano cita, as imagens já passavam uma sensação sonora, né? Era questão de tempo até a imagem e som estarem juntos, como estão hoje, né, nesse espetáculo. Os primeiros experimentos não obtiveram sucesso, devido a problemas de sincronização e amplificação. Mas em 1926, a produtora Warner Brothers, que nós conhecemos até hoje, lança o Vitaphone, aparelho no qual um projetor e um toca-discos eram ligados a um mesmo motor com o intuito de obter o sincronismo. Um ano depois, a mesma empresa lança o filme The Jazz Singer, um marco para a história do cinema que passa da sua fase muda para a era do som. Um musical que, pela primeira vez, continha alguns diálogos e músicos, né, sincronizados, mas ainda com momentos em silêncio absoluto. Em 1928, foi lançado The Lights of the New York, que viria a se tornar o primeiro filme totalmente sonoro. Então, é interessante vocês notarem esses títulos aí, pesquisarem um pouquinho depois para observar como que era o som, né? E fazer uma relação de como ele se encontra nos dias atuais. Tranquilo, meus amigos? Bom, por hoje é só. Não esqueça de acessar a nossa plataforma Eduque e até a próxima aula.